Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Levi Ribeiro Santos. Levi Ribeiro Santos. Passar-vos-ei neste vídeo um resumo sobre a introdução do sermão profético. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhes pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O mestre se introduz no sermão profético a partir da predita destruição do templo, fundamentado em Daniel 9, 26, parte B. Onde está escrito: Depois das 62 semanas será morto o ungido, já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, a partir dessa abordagem escatológica em sentido amplo, os discípulos entenderam o ponto, o momento profético no qual Jesus se refere à destruição do templo, e eles o interrogam pedindo para que ele explicasse, que ele dissesse quando sucederia estas coisas, a destruição do templo, da cidade, e quando haveria de ser a vinda dele, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Por que eles perguntaram o sinal haverá da tua vinda? Porque a profecia das 70 semanas falava do ungido, falava dele mesmo. Ele se colocou dentro da profecia. O sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então ali os discípulos se colocaram na escatologia, reconhecendo o Senhor como o Salvador, Messias, e sabendo que a vinda dele como rei, como Senhor, traria a consumação do século, ou seja, concretizaria a visão. Daniel 2, 44 e 45. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sono e fiel a sua interpretação. Nesse contexto profético, Jesus se insere, os discípulos demonstram conhecimento da escatologia ampla, reconhecendo o Senhor ali como o ungido, Depois de 62 semanas será morto o ungido. Não estará, e o povo que adivinha destruirá a cidade e o santuário. Então, a partir desse conhecimento, o Senhor, a partir desse conhecimento escatológico geral, o Senhor se introduz dentro da profecia das 70 semanas, retroage a visão de Daniel, capítulo 8, sobre a visão sobre um carneiro e um bode, que está explicada em Daniel 20 a 25,
E ele se fundamenta no versículo 25 para dar continuidade ao sermão profético, quer dizer assim, para situar, né, a profecia da 70 semana naquela época, no tempo e no espaço. Ele fundamenta em 9:26, 70 semanas, depois das 62 semanas, será morto ungido, já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ele retroage aqui, vendo que o insight que aconteceu na mente, na cabeça dos discípulos, né, a localização dos discípulos, reconhecendo ele como o ungido, né, que havia de ser morto antes, né, da destruição do templo. Aí ele fundamentado no versículo 25, capítulo 8, onde ele diz: o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Então, fundamentado nesse capítulo 8, versículo 25, da parte B, seu coração engrandecerá. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Não preocupado na incursão, né, desse príncipe e desse povo que havia de vir, que destruiria a cidade e o santuário, que empregar suas forças em destruir os que viviam despreocupadamente. Ele, situando a profecia das 7 semanas no tempo e no espaço, dá as orientações que os discípulos necessitavam, né, a partir do versículo 4 ao versículo 14 de Daniel, de Mateus 24. Então ele diz: vede que ninguém vos engane. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. E lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos assusteis. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino a todo o mundo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Louvado seja o Senhor, Deus dos exércitos. Então, a instrução que ele acrescenta a 70 semanas é que haveriam falsos profetas. E observando a continuidade da introdução ao sermão profético, vale acrescentar, né, que o quinto selo, a quinta trombeta e o quinto flagelo estão relacionados direto, guarda relação direta com o princípio das dores, relação intertextual e relação de continuidade da visão e da profecia que fala as 70 semanas.
Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O quinto selo é pertinente a ser acrescentado no princípio das dores, pois fala, pois revela que os que foram mortos por causa do testemunho e por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho, se encontram debaixo do altar e clamam justiça, clamam por justiça. Revela também um ponto central da controvérsia, do grande conflito. Né? No versículo 10, o quinto selo. Até quando, ó soberano Senhor? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro? Né? Razão da controvérsia. Né? Santo e verdadeiro. Deus, né, vivo, Deus que batalha. Então ele guarda assim relação tanto intertextual como relação de continuidade da visão e da profecia. A quinta trombeta também guarda relação intertextual e relação de continuidade. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem escorpiões da terra, como tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpiões quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscaram a morte, não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte foi gerada deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. A sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro. O barulho que suas asas faziam era como o barulho de carros, e muitos carros quando correm a peleja. E tinham ainda cauda como escorpiões, e ferrão na cauda tinha o poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinha sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Primeiro, ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. A quinta trombeta também ela guarda a relação direta. Né? O versículo 1 revela que a ação do anjo, né, do quinto anjo que tocou a quinta trombeta, o São João vê a estrela caída, uma estrela caída, né, do céu na terra. Quando o céu é uma estrela caída, né, já dá assim um vislumbre de quem vem, poderia ser essa estrela que não está debaixo da mão de Deus. É uma estrela caída. E lá no versículo 11, ele revela essa estrela caída como o rei desse povo, né, que descrito aqui como gafanhotos, né, descrito que como diz que esse povo tem cauda, né, tem cabeça. Cauda no contexto do Antigo Testamento
e cabeça, cauda profeta, cabeça sacerdote. Então, por trás dessas pessoas, né, que tem couraça, né, como de ferro, por trás dessas pessoas está o seu rei, que é o anjo do abismo, que se chama em hebraico Abaddon, em grego Apolion, significa o destruidor. O quinto flagelo, qual é a relação, né, dessa introdução à tribulação e também relação relativa à continuidade da visão e da profecia contida na 70ª semana. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. O quinto flagelo, né, revela o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Angústia, Daniel 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se edificarão em tempos angustiosos. Por causa das angústias e das úlceras que sofriam. As úlceras nos arremete a 16 primeiro flagelo. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E os homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Úlceras malignas e perniciosas. Blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Aqui revela o quinto flagelo, que esses homens, né, adoradores, esses homens da terra, homens que habitam na terra, adoradores, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, a estes sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Eles blasfemavam do Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, mas não se arrependeram das suas obras. Eles queriam se livrar da angústia e das úlceras. Angústia e sofrimento. E das úlceras, angústia e sofrimento. Úlcera é pecado. Angústia, sofrimento causado pelo pecado. Eles, habitantes da terra, adoradores da besta e da sua imagem. Item que contém essa úlcera maligna e perniciosa. Maligna, incurável. Perniciosa, que pode contaminar. Por que ela é maligna? Porque eles não se arrependem, né, das suas obras. Porque eles estão fundamentados na terra, são portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Fundamentado na terra, pastores da marca da besta e adoradores da sua imagem, não se arrependem das suas obras. Por isso, as úlceras desses adoradores da besta e da sua imagem são malignas, incuráveis, e são
perniciosas, porque são contamináveis. Vale observar, né, o conteúdo da quinta trombeta, no versículo 4. Foi-lhes dito que não causasse dano a Eva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, na profecia, quando se fala em árvore, né, revela-se que está falando de pessoas. Então somente aos homens, falando de homens. Então os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, a Eva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então quem tem o selo de Deus sobre a fronte, ele é comparado à árvore verde, a árvore foi dito que não causasse dano à erva da terra. Quem tem o selo de Deus é considerado como erva da terra. Ou árvore que tem vida verde, árvore alguma. Então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Esses sofrem angústia, sofrem as angústias. Esses morde sua língua por causa das trevas, sofrem as angústias, remorde suas línguas por causa das trevas. Vocês não têm entendimento, andam em trevas, não têm luz, blasfemam do Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependem das suas obras. Esses são as pessoas que habitam sobre a terra, são portadores da marca da besta, adoradores da sua imagem. E os que têm o selo de Deus sobre a fronte são considerados aqui na revelação como coisa verde, como árvore, mas os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E foi dado também que não os matassem, sim que os atormentassem durante 5 meses, que os angustiassem. Então, em Ezequiel 9:4, Ezequiel 9, versículo 4, é mais iluminação. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, sem que vos compadeçais. Matai a velhos, moços e a virgens, crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Matai a velhos, a moço e a virgens, a criança e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Os que detiverem o selo, o sinal de Deus sobre a fronte, não sofrerão angústias, úlceras, e não estarão em trevas. Terão luz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no próximo oportunidade, veremos a grande tribulação.